Aos lindos da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, nós vamos caminhar na palavra. Vamos ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós aqui esta tarde. Amém. Deus abençoe a vida do pastor Elias, presidente dessa linda igreja, missionária irmã Lígia, pastor André Bueno, que nos recebeu com tanto carinho, missionária Midian, o Tiago também que nos recebeu. Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe todos os adolescentes do camp, Deus abençoe os pastores, os obreiros da casa do Senhor. É uma alegria estar com vocês pela primeira vez aqui. Eu quero pedir para voltar já, se vocês puderem deixar marcado. Muito feliz de estar aqui com vocês. E deixa eu te dizer uma coisa. Há uma palavra de Deus para nós aqui esta tarde. Você não se empolgou com isso? Deixa eu te dizer outra coisa. Se você quiser, essa tarde vai ser a melhor tarde da sua vida. Você ainda não empolgou. Vou te contar uma outra coisa. Estava falando de avião aqui, que a gente está decolando. Começou a decolar, decolou, voou. Um está voando, outro está parado. Mas deixa eu te contar uma coisa. Esses dias eu vi uma história. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vi uma história que o menininho olhou para o céu e viu um avião e perguntou para o pai: pai, o que é aquilo no céu? Aí o pai disse: filho, aquilo é um avião. E o filho olhou para o pai: o que é um avião? Aí o pai disse: filho, um avião é um ônibus grande que tem asa e voa. Tem muita gente lá dentro. Aí o menino olhou para o pai e começou a rir e disse: pai, você está enganado, pai. Não cabe ninguém dentro. Eu estou vendo daqui, ó. Cabe na palma da minha mão. Como que pode ter gente lá dentro? Aí o pai ficou atônito com a resposta do filho, sem saber como dizer, o que fazer. Pegou o menino, colocou dentro do carro, levou até o aeroporto. Aquele avião que estava no céu, estava na terra agora pousado. Chegou bem perto do avião, o menino olhou aquela coisa gigantesca e disse: pai, o que é isso aqui? Aí o pai disse: isso aqui é um avião, filho. E disse: por que agora ele é tão grande? Aí o pai disse para o filho: é porque agora você está perto. Eu quero convidar você a chegar tão perto de Deus aqui esta tarde, que seja impossível você dizer que não sentiu a presença dele neste lugar. Oremanda labachoa mandarabagai. Encontrou o texto bíblico? Vamos ler. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, pois não havia visão manifesta. Amém? Escolhe alguém bonito perto de você, diga: pode sentar, irmão. Varão, pede para ele fazer um pede, não um piano. Um piano, pede. Aleluia, você sentou? Pede. Quem está falando? Pede. Deixa você sentar, se acomodar, vamos ouvir a voz de Deus, amém? Amém. Muito prazer, eu sou o pastor David Leonardo, sou de Joinville, Santa Catarina, sou casado, tenho um filho, sou da Assembleia de Deus de Joinville e vim aqui para pregar e vou começar, amém? Amém. Deus colocou uma palavra no meu coração para essa tarde. Eu gosto de respeitar a voz de Deus porque isso é o mais importante. Sabe, eu estou desde o começo olhando vocês aqui. E é lindo, maravilhoso ver a forma que Deus age neste lugar. É lindo ver adolescentes pulando, falando línguas estranhas, dando glória a Deus. E isso é maravilhoso. E eu sonho que isso aconteça também dentro dos colégios. Eu sonho que esse avivamento invada dentro das casas, que não seja só aqui dentro. Eu sonho que Deus levante adolescente em língua estranha, se precisar, dentro do colégio, na sala de aula, dentro de casa, na família. Porque deixa eu dizer que tudo isso aqui é lindo, mas aqui esse ambiente favorece. Favorece, irmão. Quem tem vergonha aqui perde um pouco da vergonha. Tem lugar que a gente vai no Brasil que dá até medo. Você chega uma friagem dentro, você sai gripado. Não sei se você sabe, mas tem lugar que tem uns gansos evangélicos, tem alguém da glória a Deus, ele
Ele apavora dentro da igreja, mas aqui, irmão, é todo mundo dando glória a Deus. Aqui quem não está dando glória a Deus está pulando, quem não está pulando está falando língua estranha, quem não está falando língua estranha está tendo visão do céu. É a glória de Deus esse lugar. E isso é maravilhoso, isso é a prova que há esperança para a nossa geração. Deus tem os seus remanescentes, Deus tem os apaixonados pela presença, mas Deus também tem os apaixonados pela palavra e pela presença. E eu quero que você, apaixonado pela palavra, grude nessa mensagem. Agora são exatamente 4:08, até 9 horas da noite a gente está em casa. Pensou? Presta atenção. Eu sei que você conhece esse texto, eu sei que você conhece essa história. Eu seria pretensioso demais ao pensar que traria algo novo para você aqui essa tarde. Mas eu não estou preocupado com o novo, eu estou preocupado com a novidade do céu para você. Porque novo eu não tenho nada para oferecer, mas o que o Senhor tem para nós aqui essa tarde, deixa eu te dizer, vai transformar a sua realidade, amém? Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a tua expectativa. Eu quero você junto comigo aqui. Diga para quem está do lado, irmão, fica tranquilo, Jesus vai falar com você hoje. Tem gente que não entendeu. Você viu que ninguém deu glória a Deus? Espera aí. Não, diz de novo, irmão, Jesus vai falar com você hoje. O homem que mudou a tua história vai falar com você. Diz aí. Aleluia. Nós vemos um texto onde a história de Samuel servia ao Senhor perante Eli, amém? Todo mundo já viu, leu. Mas sabe, quando eu leio esse texto, eu preciso lembrar você de algumas coisas, para fazer sentido aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Esse menino Samuel, ele não é filho de Eli. Esse menino não tem por que estar aqui, ele não é parente de Ofni, não é parente de Finéias, ele não tem ligação parentesca com ele, com Eli, nem com Ofni, com Finéias, mas ele está aqui. Então é preciso que você entenda. Olha, a Bíblia diz que uma mulher chamada Ana, que não poderia ter filhos durante muito tempo, clamando ao Senhor, um determinado dia cansou de Penina tirar sarro dela, cansou de Eucana desmotivar ela de viver esse projeto de ser mãe, e ela correu para o templo da presença do Senhor. Quem era o sacerdote desse templo? Eli. A Bíblia diz que Ana entra pelo templo, passa por Samuel, por Eli que está à porta, perdão, se lança aos pés do Senhor, e naquela oportunidade de oração, de clamor extremo, a Bíblia diz que era tão profundo o que estava acontecendo, que ela balbuciava as palavras, ela não conseguia dizer. E isso é extraordinário, porque às vezes o que a boca não diz, o Espírito Santo traduz. E é exatamente isso que acontece. A Bíblia diz que naquela oportunidade, Deus respondeu à oração de Ana. Eli já está em um declínio espiritual, já está em baixa. E a Bíblia diz que Eli olha para isso tudo acontecendo e chega a pensar que Ana está embriagada. Se alguém do mundo entra aqui hoje, ele vai olhar para muita gente e vai dizer, isso não é normal. Tem gente que se entrar aqui hoje, vê adolescente, jovem, chorando, falando língua estranha, vai dizer, são tudo louco. E isso é normal se você não tem a presença. É normal se você já teve a presença e perdeu a presença. E é exatamente isso que acontece com ele. Ele vem perdendo, porque a casa de Eli está em declínio. A casa de Eli está com um problema sério. Só que quando Deus responde a oração de Ana, Deus responde a oração de uma mulher apaixonada pela presença, responde a oração de uma mulher grata, inteligente. E a Bíblia diz que esse filho que Deus dá, ela não esfrega na cara de Penina. Esse filho que Deus dá para Ana, Ana leva para a presença de Deus e consagra. Só que há um problema nisso.
Ana leva Samuel para um lugar onde a presença de Deus estava em declínio. Ana leva Samuel para uma casa que está ao fracasso. E a prova disso é o texto que nós acabamos de ler, capítulo número 3. A presença de Deus era de muita valia. Sabe, nós acabamos de viver um tempo aqui. Acabou a gasolina aqui também? Sabe o que aconteceu? Você estava no país quando isso aconteceu? Eu fiquei aqui no aeroporto de São Paulo, voltei para casa disfarçado, acabou a gasolina de tudo, tive que voltar. Sabe o que aconteceu quando a gasolina diminuiu a quantidade? Aumentou o preço, porque tudo aquilo que tem pouco vale muito. Tudo aquilo que diminui, para suprir a demanda, o preço aumenta, ou seja, aquilo que tem pouco vale muito. Só que o problema disso é que a Bíblia está dizendo que o que tem pouco na casa do sacerdote é a presença de Deus. Sabe o que é isso? É um caos. Porque hoje nós temos a presença do Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Deixa eu te contar uma coisa. Se eu não pregar e você adorar, Deus fala com você. Você não precisa de mim. Se não tiver cantor, não tiver pregador, mas tiver alguém cheio do Espírito Santo, você ouve a voz de Deus. Você não depende de mim para ser crente. Você não depende de mim para ouvir a voz de Deus. Você não depende de mim para falar com Deus. Você depende de você. Quiser. Só que esse tempo é diferente. Aqui ninguém chega até Deus senão pelo sacerdote. Ninguém chega até Deus senão pelo sacrifício feito no templo, conduzido pelo sacerdote. Então é um limbo, um eco espiritual que não é só para a casa de Eli, é para toda Israel. Israel está em um declínio espiritual porque a casa do sacerdote está falida. A casa de Eli fracassa, Israel fracassa. A casa de Eli fracassa, Ofni e Finéias fracassam. Aliás, Ofni e Finéias é um dos responsáveis pelo fracasso de Eli. Interessante pensar que quem fez os filhos fracassarem foi o pai, e quem fez o pai fracassar foi os filhos. O pai porque não admoestou, e os filhos porque não honraram. Capítulo 2 de Samuel começa dizendo assim: Ofni e Finéias, filhos de Belial. Sabe o que é isso? Pessoas de baixa estirpe, gente sem caráter. E eu não sei se você sabe, caráter a gente não nasce com ele, é formado. Sabe o que é isso? Quem tinha que formar o caráter do filho se ausentou na formação do caráter. Deus manda um profeta na casa de Eli, no capítulo 2. E o profeta diz para ele: Eli, eu cansei da tua casa. Aliás, eu vou destruir a tua casa, porque tu escolheu honrar mais aos teus filhos do que a mim. Está entendendo a questão? Então, se eu olhar para a lógica, eu vou dizer para você: Ana fez a pior coisa que ela podia ter feito. Ela levou Samuel para uma casa errada. Ana, na verdade, tentando abençoar o filho e ser grata a Deus, conduz Samuel para um precipício eminente. Porque para pensar, a Bíblia diz aqui no capítulo 3: e o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. O que ele recebia de Deus, recebia de Eli. E Eli não recebia mais nada de Deus. Eli não ouvia mais a voz. Eli não sabia mais como era a voz. Eli perdeu o contato. Eli perdeu a essência. Eli, que era responsável de ligar o povo a Deus e Deus ao povo, perdeu a ligação com o Eterno. Isso é a coisa mais terrível, quando quem tem a responsabilidade perde o contato. Só que aquilo que a princípio é a tragédia de Samuel começa a mudar. A lógica diz, pastor, que nós somos frutos do nosso meio. Sabe o que significa?
Se você nasce numa casa de gente que usa droga, provavelmente você vai usar droga. Se você nasce num lar onde o divórcio é realidade, a lógica humana diz, provavelmente você vai casar e vai se divorciar. Porque o mundo diz isso, nós somos o reflexo do meio. Nós somos o reflexo da onde nós estamos inseridos. Então todo esse perigo eminente me preocupa, porque eu olho para a minha geração e eu vejo igual, a mesma coisa. Pessoas com projetos extraordinários, aparentemente plantadas no lugar errado. Eu cansei de sair de culto e gente dizer para mim, pastor, é lindo isso aqui, mas voltar para casa é o meu maior pesadelo. Pastor, eu amo a presença, mas dentro da minha casa ela não está. Pastor, eu amo as palavras de Deus, mas dentro da minha casa só a palavra de maldição. Pastor, eu queria ser o mesmo crente que eu sou aqui dentro da minha casa, mas nada me favorece, porque o meio é corrompido. E aí essa pessoa começa a virar refém do meio, e o meio começa a influenciar ela. Eu estava pregando esses dias numa cidade do meu estado, e eu pregava sobre legados, usando o texto de Josué. Quando Josué fala para aquele povo que veio do Egito, chegou na terra prometida, mas ainda tem o Egito no coração. Sabe, eu falava sobre se desprender do Egito, se livrar do vínculo diabólico com as coisas passadas. Eu me lembro que tinha um menino que chorava muito na frente. Ele disse, pastor, eu preciso falar com você. E eu me lembro quando eu desci do púlpito, na noite anterior havia sido liberada uma palavra sobre a vida dele, sobre o ministério. E ele chorava na frente no domingo e disse, pastor, eu preciso falar com você. E eu desci do púlpito conversando com ele. Ele disse, pastor, tudo que o senhor falou, o que Deus usou você para falar comigo é lindo demais. Mas o meu pai recebeu as mesmas palavras. Mesmo assim se afastou da igreja, se envolveu com a prostituição, contraiu HIV e morreu. Sabe o que ele disse para mim, pastor, sabe qual é o meu medo? Eu ser igual ao meu pai. É porque a cabeça das pessoas se prende a uma realidade, se prendem, a gente se deixa prender pelas ciladas de Satanás. Para pensar, Samuel está na casa de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias brincam com as coisas de Deus. Ofni e Finéias brincam, Samuel não. Alguma coisa no caráter de Samuel que não dá para entender é diferente do Ofni e do Finéias. Ele está na mesma casa, mas não faz parte dela. Ele está na família, mas não faz parte da família. Ele está naquele lugar, mas ele não é dali. E aí de repente alguma coisa diferente acontece na vida de Samuel. Samuel está indo deitar. E dentro do quarto de Samuel se ouve uma voz: Samuel, Samuel. Samuel levanta, sai do quarto, vai até onde Eli está e diz, Eli, você me chamou? Eli não tem feeling, Eli não tem discernimento, Eli não tem mais base, não tem mais essência. Ele diz para ele, não te chamei, volta a dormir. Ele não sabe o que está acontecendo. Mas dentro do quarto de Samuel há esperança para Israel. Você não entendeu o que eu acabei de dizer. A esperança de Israel entrou dentro do quarto de Samuel para resolver a parada. A esperança de Samuel entrou dentro do quarto dele e o chamou pelo nome. Só que aqui eu me irrito. Ô Agapito, a gente viu o filme a vida inteira que a voz de Deus era uma voz grossa. Você vê a voz do filme, ei, Samuel. A gente diz, oh my God, é Deus. Só que aqui Deus chama Samuel e Samuel pensa que é a voz de Eli.
Samuel confunde, porque a voz de Eli já foi parecida com a voz de Deus. Samuel confunde, porque por mais que Eli perdeu a presença, há resquício da voz de Deus na vida de Eli. Então ele vai para Eli, mas na verdade, quem chama ele está dentro do quarto. Ele chega até onde ele está e ele diz: ei, não estou te chamando, volta a dormir. Ele volta para o quarto. Deixa eu perguntar aqui. Talvez tenha gente que já me ouviu na rede social, no YouTube, mas tem gente que nunca me ouviu. Para quem nunca me ouviu, para pensar. Talvez isso já aconteceu com você. Alguém já te ligou um dia e fez assim: adivinha quem está falando? Já aconteceu? Isso é a coisa mais insuportável que acontece. Irmão, é gente chata demais. A gente só descobre se o cara for fã ou gago, porque é difícil, voz é muito parecida. Imagina, a pessoa liga para você e diz: ei, adivinha quem está falando? Aí você diz: não sei, irmão. Eu vou dar uma pista. Desliga o telefone. A pista é: desliga o telefone, vai dormir, incomodar o outro. E a pessoa: não, eu quero te contar. Aqui, ó. Eu vou falar, ó. Irmão, a gente não tem obrigação de reconhecer uma voz que nunca ouviu. Mas a gente tem obrigação de reconhecer uma voz que a gente se relacionou. Nosso problema não é mais uma geração que não ouviu a voz. É uma geração que já ouviu e se esqueceu dela. Eu não lido com uma geração de meninos. Ah, pastor, você está pregando para adolescente. Ei, você já foi batizado no Espírito Santo? Ei, faz quanto tempo que você não fala mais em línguas estranhas? Não foi ele que parou de usar você, foi você que mudou. Ei, a voz de Deus não se altera. Samuel não reconhece porque nunca ouviu. Então Samuel entra no quarto de novo. Presta atenção no detalhe. Deus está onde? Olha. Por que Deus não foi atrás de Samuel? Vamos caminhar mais um pouco para a gente entender isso? Por que Deus não vai atrás de Samuel? Samuel está no quarto. Deus entrou no quarto. Samuel sai do quarto. Deus está onde? Samuel sai do quarto. Eli, você me chamou? Quem está no quarto? Diz: não, volta para o quarto. Quem está no quarto? Quem volta a chamar Samuel? Samuel. Aí Samuel está deitando, ouve a voz de novo. Ele, pegadinha do Silvio Santos, estou sendo trollado. Quem está no quarto? Por que Deus não foi atrás de Samuel? Eli, você me chamou? Não te chamei, volta a dormir. Quem está no quarto? Vou falar até você enjoar. Quem está no quarto? A esperança para a nossa geração não está na rua. A esperança para a nossa geração está dentro do quarto. A esperança para a sua casa não está na praça, não está no shopping. A esperança para a tua família está dentro do teu quarto. Ei, as maiores evoluções não começam no público, começam no secreto. João Batista crescia e robustecia no deserto até o dia de ser apresentado a Israel. Nada começa público, tem que começar no secreto, escondido. Deixa eu dizer para você uma coisa: isso aqui não tem técnica. Não é técnica. Não é cantar bonito. Não é falar bem. Deixa eu te dizer uma coisa:
Lindão, que olha para esse lugar e acha bonito. Presta atenção, esse é o lugar mais perigoso da igreja. Porque tem luz nesse lugar. E luz revela tudo o que você tem, mas escancara o que você está em falta. Deixa eu ser verdadeiro com você, porque meu coração está incomodado. Não adianta pular 2 metros e o joelho não dobrar 20 centímetros. Não adianta. Pastor, o senhor acabou de falar que achou bonito, o senhor é bipolar. Não, varão, estou falando a verdade para você. Pode pular, mas tem que vir do joelho para o pulo. Irmão, eu sou crente da antiga, sou assembleiano batizado no Espírito Santo com 6 anos de idade. Eu não me impressiono com pulo. Pode te dizer uma coisa, meus olhinhos correram na igreja. Deixa eu te contar, porque eu sou verdadeiro. É melhor alguém que conte a verdade do que te engamele com a mentira. Tem nego que pulou 2 metros olhando para a câmera para aparecer no telão. Posso parecer menino, querido, mas quem me usa é das antigas. Posso te contar uma coisa, irmão? Começa a analisar o tênis que você usa. Que talvez você tenha que tirar ele um pouquinho, se esconder dentro do quarto. Irmão, eu estou aqui sentado, eu só estou aqui, glória a Deus, mas o olho correndo. Aí Mateus falou para mim, tu tá vendo que aqui é outro nível? É outro nível, irmão. Claro que é. Mas no meio do outro nível tem gente que não tem nível. Calma que eu não estou batendo. Estou contando uma coisa para sarar você. Está olhando para ti no espelho agora? Você está entendendo? Sabe o que eu estou começando a mudar no meu coração? Eu não estou mais subindo para cima do púlpito dizendo a presença de Deus está aqui se eu não sentir ela. A gente tem que parar com o mecanismo ensaiado. Ele está conduzindo o povo a Deus e Deus a povo, e não tem mais Deus na parada. Está fazendo sacrifício, o sacrifício não chega mais a lugar nenhum. Sabe por quê? A técnica não nos aproxima. O que nos aproxima é a essência. Aí, irmão, Samuel está dentro do quarto. Deus chama Samuel. Capítulo 3, versículo 10. Deus veio e ali esteve. Sabe o que é isso? Deus sabia que ia ter que esperar. Tem gente que Deus sabe que tem que esperar um pouquinho o tempo, a maturidade. Deus veio e ali esteve. E o chamou como das outras vezes. Como das outras vezes. Deus não alterou o tom de voz. Foi igual das outras vezes. Deus não fica se esforçando para você reconhecer. Deus fala sempre do mesmo jeitinho. Deus não é igual pregador pentecostal, igual eu, o William, que grita, dá berro. Não, Deus fala do mesmo tom de voz. Porque Ele não precisa mudar o tom de voz para ser escutado, ouvido. Porque a diferença não é escutar, é reconhecer. Não está entendendo, irmão? Deus fala todo dia nessa igreja, mas tem gente que só reconhece no congresso. Deus está no quarto, Samuel sai, quando ele chega lá para Eli, pastor, isso é a 3ª vez, já está chato, ele já está de saco cheio com Samuel, o que pode ser? Será que o Fini está zoando ele? Será que o Finé está... Ô Samuel, faz uma coisa, entra no teu quarto, e se a voz te chamar novamente,
faz uma coisa. Diz o seguinte: fala, Senhor, o teu servo ouve. Fala quem manda, que quem obedece está ouvindo. Fala o que o Senhor quer, que é o que o Senhor quer falar, que eu preciso ouvir. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa figura de servo e de Senhor é o que a gente não quer às vezes. A gente quer a voz de Deus, só a gente não quer a opinião de Deus na resposta. Eu fui líder de jovem 3 anos. Eu sei que aqui é adolescente, aqui ninguém namora ainda, claro que não. Calma, varão. Calma esse WhatsApp. Ei, fica ligado, olha pra cá. Tinha gente que chegava pra mim e dizia assim: ô pastor Dave, eu estou namorando com essa menina. Aí eu olhava a foto da menina. Cara de curva de rio, hein? Mas tudo bem. É crente, irmão? Eles não conseguiam olhar na minha cara para dizer isso, porque eles sabiam o que eu ia dizer. Não. Eu estou evangelizando ela. Sabe, é os missionários que usam a carne para ganhar alma. Antigamente missionário ganhava alma com jejum, oração, e era do Espírito transformando a carne. Não, agora é a carne transformando carne. Não, calma, não se empolga que eu tenho que te contar uma coisa. Aí você olhava para o rapaz e dizia assim: varão, não. Ele dizia assim: carnal. Porque o que ele queria ouvir, pode fazer. Mas o problema, deixa eu te dizer, Deus não altera o tom e não altera pela forma que fala. A palavra diz uma coisa, não alterou, não tem como eu dizer diferente. Não vos prendais a um jugo desigual. Ei, você quer mudar o que está na palavra? Tem que fazer uma Bíblia nova, porque Deus se fala e fala por aqui. E a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. Você está entendendo? É gente que quer a voz de Deus, mas não quer a opinião de Deus na voz. Deus ainda diz que você tem que honrar o pai e a mãe. Deus ainda diz as mesmas coisas, porque a palavra não mudou. Ei, Deus não mudou porque você mudou. Deus não mudou porque a geração está diferente. Deus não mudou. Deus ainda está te esperando dentro do quarto para resolver. Samuel, volta para o quarto. Vamos fazer o caminho que você vê, você grava. Agora Samuel sabe que quem chamou está lá dentro. Ô irmão, presta atenção. Antes na cabeça de Samuel, quem chamou estava fora. Agora Samuel sabe que quem chamou está lá dentro. Samuel entra. Irmão, para nós aqui, Samuel tá. Vai dar treta, irmão. Samuel tá aqui, ó. Vou entrar. Samuel tá assim: será que eu deito? Será que eu fico de pé? Será que eu sento? O que eu faço? Espera a voz. Só espera a voz. Deixa que a voz define a postura. Deixa que a voz define você. Aí a voz de Deus chama Samuel, como nas outras vezes, pelo próprio nome. Samuel, Samuel. Agora Samuel ouve e Samuel não sai do quarto. Samuel responde a voz. Fala, Senhor. O teu servo ouve.
Todo homem tem o antes e o depois da voz de Deus. Você quer ser respeitado, filho? Você precisa da voz de Deus. Adolescente não é respeitado. Como não? Seja cheio do Espírito Santo para ver se todo mundo não bate continência para você. Você não está dando moral porque você não entendeu ainda. Presta atenção num detalhe. Samuel entrou no quarto, ele era um menino. Mas quando sai do quarto, ele é um profeta. Não, você não está ligado no que está acontecendo. Ele está aqui com Deus, Deus está falando com ele. Só que tem uma coisa: o que Deus está falando para Samuel, Deus já falou através do profeta no capítulo 2 para Eli. Deus está sendo redundante? Não, Deus está apresentando um modelo que deu errado para alguém que vai dar certo. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que deu errado na tua vida, na tua casa? Deus está falando com você hoje para dizer: não precisa dar errado com você. Faz com a mão assim, faz com a mão assim. Se alguém divorciou na tua casa, o teu casamento não vai acabar. Você vai ficar até que a morte o separe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém disse que você é fracassado, burro, analfabeto. Deus diz para você: você é meu escolhido. E que quem define você não é o meio, é a voz de quem te chamou. Eu não sou definido pelo meio, eu sou definido pela voz. Se fosse pelo meio não estaria aqui. Mas a voz de Deus entrou no meu quarto. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está falando com Samuel. Está apresentando o que deu errado com Eli. Deus está fazendo mais ou menos assim, ó. Muito prazer. Essa é a minha voz. A partir de hoje, essa é a voz que você vai ouvir. Está dizendo que você não precisa mais de fragmento da voz. A partir de hoje, quer ouvir a minha voz? Vem para dentro do quarto. Eu gosto de pregar para gente que entende antes de a gente falar. Porque eu ouvi o no quarto primeiro. Crente que tem quarto não precisa de pregador famoso para sentir a presença de Deus. Crente que tem vida com Deus no quarto não precisa de cantor que é artista para sentir a presença de Deus. Crente que tem quarto tem tudo o que precisa dentro do quarto. E quando ele vem para cá é só para mostrar: entendi o que eu ouvi do amado. Você vem para cá só para dar glória, só para agradecer, só para bendizer o nome dele. Aí pode pular 100 metros. Se você conseguir bater no teto, pode bater. Mas tem que ter quarto. Ei, Eli está esperando Samuel fora do quarto. O sacerdote está com medo do que vai vir através de Samuel. Ele viu Samuel entrar no quarto menino, mas ele sabe que depois da voz de Deus, quem vai sair de lá é profeta. Ei, vai mudar a realidade. Aí Samuel está no quarto, irmão. E está uma glória de Deus naquele lugar. Imagina, Deus está lá dentro. Está falando com... Aí Samuel sai do quarto. Aqui para lá, para cá. Samuel entrou no quarto. Fala, Senhor, o teu servo. Deus falou com Samuel. Samuel está saindo do quarto. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Não é mais medo, agora é certeza. Não é mais dúvida, é confiança. Eu sei em quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Eu sei. Crente que tem quarto defende a fé. Crente que tem quarto, para de me incomodar.
Crente que manda mensagem todo dia: ai, pastor, eu preciso saber como eu defendo a minha fé. Entra no quarto, se esconde no quarto, que quem sustenta a tua fé vai sustentar a coragem para defender. Não sustenta, não vence um vento. Não tem quarto. Quem tem quarto tem rocha. Quem tem rocha tem estabilidade. Quem tem estabilidade consegue caminhar no meio da tempestade e prevalecer no meio dela. Ei, ó, pra cá. Samuel sai do quarto. Aí Eli está na porta do quarto dizendo para ele: por favor, não me esconda nada do que Deus te falou. Posso te contar uma coisa com todo respeito? Se os sacerdotes vacilarem, Deus vai entupir isso aqui de menino. Estamos entendidos? Se nós vacilar, Deus vai começar a pegar menino de 13 anos para colocar no nosso lugar aqui em cima. Se a gente vacilar e perder a voz de Deus, daqui a pouco eles vão olhar para nós e vão dizer: estão pregando, mas não sinto nada. Estão pregando, mas não acontece nada. Eu quero entender o que dá para fazer. Entra dentro do quarto, se esconde dentro do quarto, que quando sai de lá, sai profeta do Senhor. Aí o Samuel está saindo profeta do quarto. Só que agora a profeta está virando sacerdote, porque a linhagem de Eli está acabando. Ele não tem linhagem, mas tem quarto. Quem tem quarto não precisa de linhagem para viver aquilo que Deus deseja. Ele não é para ser sacerdote, mas agora tem a voz de Deus. Ele não é para cobrir a ausência de Eli, mas ele tem quarto. E agora? Anel de sacerdote no menino. Aí Deus pega o menino que um dia entrou no quarto, que saiu de lá profeta e virou sacerdote, e diz para ele: vamos para a casa de Jessé, que eu tenho alguém para levantar como rei da nação. Vamos para a casa dele, vamos para a casa de Jessé, que tem alguém segundo o meu coração, que vai ser rei de Israel. Senhor, mas eu sou o menino do quarto. Deus gosta de usar os meninos que ficam dentro do quarto. Vamos para a casa lá, vamos para a casa de Jessé. Aí o Samuel está chegando. Era menino, não tinha linhagem, mas ouviu a voz de Deus no quarto, virou profeta e transformou em sacerdote. Chega lá, tá Abinadab, tá toda a galera lá. Ele olha todo mundo, Deus diz: não é nenhum desses daí. O menino, irmão, olha para Jessé e diz: ninguém senta enquanto o menino lá do pasto não chegar aqui. Quer ser respeitado pela geração? Quer ser o menino que prega na praça? Quer ser o menino que prega no púlpito? Quer ser a menina que prega, que canta, que é pastora, missionária? Quer ser? Não vai acontecer daqui. Vai vir de dentro do quarto. Está com saudade de ouvir a voz de Deus? Vai para o quarto. Faz tempo que você não sabe o que é falar língua estranha? Vai para dentro do quarto. Faz tempo que você não ouve a voz de Deus? Vai para dentro do quarto. Preciso terminar. Tenho 15 minutos. Prometi que ia entregar no horário, eu vou entregar. Um dia eu estava dentro da faculdade. Isso é só para terminar. E sabe aquele dia que o professor dá uma aula que para você é um culto? Irmão, o professor está falando, a gente é pentecostal, eu já estou assim dentro. Fala Deus, aleluia. O professor ensinou para a gente, eu e minha esposa, nós dois somos advogados. Não exercemos porque assumimos a causa do advogado principal. Eu gostei dessa, eu nunca falei, vou anotar. Anota aí para mim que eu vou postar um dia. Gostei dessa, aleluia. Oh, que lindo. Glória a Deus, aleluia. Eu me empolgo quando Deus fala assim. Eita, como ele é bom. Presta atenção. Que lindo.
Ei, aí o professor falou, para a comunicação ser completa, alguns elementos precisam ser respeitados. É preciso que algumas coisas tenham. Elementos da comunicação era o nome desse estudo. Ele disse o seguinte: os elementos da comunicação são emissor, receptor, código, mensagem, ruído. Emissor, para ser bem breve, emissor, quem fala. Quem é o emissor aqui esta tarde? Se você não falar alto, eu não vou parar de perguntar. Quem é o emissor aqui essa tarde? Pronto. Quem é o receptor? É quem recebe. Quem é o receptor? Dá um glória a Deus aí. Você está entendendo? Então tem que ter o emissor, receptor. Aí tem que ter a mensagem. A mensagem é o assunto. Deus só fala pela palavra, baseado na palavra, mediante a palavra, velando pela palavra. Se está fora da palavra, tem desconfiança. Se não vem daqui, desconfia, porque Ele só fala pela palavra. Emissor, receptor, mensagem. Agora vem outra coisa, código. Você vai gostar dessa. Código é o idioma. Eu estou pregando aqui em português, mas vamos dizer que eu começo a pregar em inglês. And I will do now this one. I want to preach about Jesus tonight. I want to preach about the gospel of Jesus Christ. You understand? You say hallelujah. Do you know this one? Jesus forgive your sins. Jesus can do everything in your life. Jesus can do it. For Jesus nothing is impossible. None like Him. Vocês estão disfarçando, irmão. Ei, você só está disfarçando. Tem alguém que entendeu, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se o código não é o mesmo, a comunicação não acontece. Nós recebemos na nossa casa um dia um pastor lá de Miami, pastor Sandy Basiletti. Minha mãe, pastor, é aquelas mães que gostam de agradar os outros, que gostam de engordar as pessoas. Sua mãe é assim. A minha mãe é aquele tipo de mulher que quando vai alguém na nossa casa, ela está 6 meses limpando, a pessoa entra e diz, não, repara que está sujo. A minha mãe é aquela pessoa que coloca a comida na mesa, para na tua frente e fica te olhando. Quando você termina, ela diz, gostou? Você diz, gostei, ela, então come mais. Minha mãe. Só que tinha um problema nesse dia na minha casa. Quem estava na minha casa não falava português. Minha mãe colocou café na mesa. E a minha mãe é uma santinha, irmão. Minha mãe parou na frente dele assim. O pastor tomando café, ela olhou o pastor. Gostou, pastor? Aí o pastor fez assim para mim. Eu falei, não vou traduzir, eu vou deixar o circo pegar fogo. A minha mãe ficou incomodada, a minha mãe saiu. Minha mãe disse assim, ele vai me entender. Voltou para ele e falou, pastor, o senhor quer mais café? Na cabeça da minha mãe falar mais alto o português virava inglês, irmão. Espero que você tenha entendido o que eu acabei de dizer. Deus só fala através de um idioma. E o idioma dele não mudou. Quer ouvir a voz dele, alinha com o idioma. Qual é o idioma do nosso Deus, Senhor? Fala aí, pastor, fala rápido. Começa com um san. No meio tem ti. Depois tem dade. Santidade. Quer ouvir Deus falar? Tem que ter santidade. Mas tem uma coisa que tem acabado com a comunicação de muita gente. Eu termino aqui. Ruído. Tem vontade de ouvir Deus,
tem um pouco de idioma. Preciso mostrar um negócio. Ô William, você é parceiro, por favor, me ajuda. Desce do púlpito, varão. Eita, varão de guerra, quero ver se você é bom mesmo. Mas tem que pular, não tô brincando, vai desce lá. Você é gordinho. Pai de gêmeos, irmão, isso aí, a televisão quebrou, tá aí o problema. Vai lá, irmão. Vai lá no meio lá, William, você vai me ajudar. Isso, William, isso, vai mais. Isso. Valeu, mano. Tô brincando. Ô, William, vou fazer um negócio aqui. Ai, perigo. Eu estou por um fio. Orem por mim. William, tá meu... Pode continuar só o teclado. Quem está falando, por favor, silencia. O teclado pode continuar. Tá bom. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, William? Tá me ouvindo? Tá entendendo o que eu estou falando? Tá me ouvindo? Se eu falar que as suas filhas são lindas, você entendeu? Vou fazer uma coisa que eu não faço normalmente dentro da igreja. Começa a conversar. Irmão, pode começar. Ô, William. Aguenta. William, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei no mesmo tom de voz. Eu não mudei o meu tom de voz. O que mudou foi o que estava no nosso meio, que o ruído aumentou, entendeu? Sabe qual é o problema, William? Tem gente que ouve música que não presta a semana inteira. Vê o que não presta a semana inteira. Anda com um jugo desigual a semana inteira. Fala besteira a semana inteira. Chega no culto, tá cheio de razão. Deus não fala comigo. Deus não se manifesta nessa igreja. O problema é esse lugar. Quer ouvir a voz de Deus? William, manda quem está perto de você, fala baixo aí. Vou mandar, fala assim, fala baixo todo mundo. Faz um escândalo aí. Manda ver, fala baixo. Agora olha para cá, chefão, olha para cá. Quando tu elimina o ruído, eu não altero meu tom de voz. Aí eu estou olhando para você, eu vou te contar uma coisa agora, que isso aqui é maluco que acontece. Eu vou ter que descer para fazer isso. Foi até pedaço de tijolo na irmã. Você viu que eu sou mais mago que você, aleluia. Presta atenção. Olha para cá, William. Não tem ruído na nossa conversa. Mas às vezes Deus sem ruído, ao invés de aumentar o tom de voz, diminui o tom de voz. Para uma coisa, encurtar a distância. Quer ver, William? Ó coisa linda. Tem gente que está lá no mundo, que está longe de Deus, que ouve mais de Deus falar do que gente que está aqui dentro. Porque às vezes não é a distância, é a quantidade de ruído estabelecido. Mas vamos dizer que você tirou o ruído, William. Você fez isso, você entendeu. Você saiu do congresso dizendo, vou mudar com quem eu ando. Vou mudar o que eu ouço. Vou começar a alterar para tirar todo o ruído que atrapalha a voz de Deus. Aí você vai ter a seguinte experiência. Está aparecendo o William lá? Deixa o William lá. William, você está me ouvindo? Eu vou baixar o tom de voz. Então chega mais perto. Aleluia! Você está me ouvindo agora? Então eu vou baixar o tom de voz de novo. Então chega mais perto. Vai chegar uma hora que para chegar mais perto da voz, você vai ter que abrir a porta do quarto.
Vai chegar uma hora, se que você quiser mais, vai ter que abrir a porta do quarto, entrar dentro do quarto e ficar quietinho para ouvir Ele falar. Eu não vim pregar para adolescente e menino, eu vim pregar para uma geração que quer mais. Vai para dentro do quarto, fica de pé que eu quero entregar. Oh, aleluia. Dá um dó maior lá para mim, por favor. Não há nada igual, não há nada melhor. Viva tua presença. Vem, Senhor, vem, vem, vem. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher. A gente vai para dentro do quarto, Senhor. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja essa tarde, Senhor. E esta tarde o conceito de virar muda, Senhor. O conceito de virar tudo muda. Esta tarde o virar tudo significa abrir a porta do quarto. Levanta esta tarde, Senhor, adolescentes que vão correr para dentro de casa. Vão se trancar no quarto, Senhor, até o momento de sair de lá, profeta. Transforma meninos em profetas neste lugar, Pai. Transforma essa geração, Senhor, transforma o nosso tempo. Senhor, nós não seremos conhecidos pelo público, nós seremos conhecidos pelo fruto do secreto, Pai. Nós estamos em construção, Senhor, e a construção acontece dentro do quarto. Transforma o caráter dos teus filhos, transforma a realidade, transforma tudo, Senhor. Renova, Senhor Jesus, renova esta tarde o desejo de orar. Renova, Espírito Santo, o coração que ficou fechado. Os olhos que não são mais molhados por lágrimas, Senhor, volta a molhar. Senhor, os ruídos são eliminados esta tarde da vida, Senhor. Aquilo que interrompe, aquilo que impede, atrapalha, são eliminados esta noite, Jesus. São aniquilados, arrebentados todos os embaraços que atrapalham de ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, nós queremos mais do que a Tua voz, nós queremos o cheiro da Tua presença. Nós queremos mais, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui essa noite, que é
Agora já é 5 horas. Eu vou passar o microfone, não vou ser desrespeitoso. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Ao invés de fazer o apelo, eu sei que o congresso continua. Quem hoje sai daqui convencido a voltar para dentro do quarto? Posso te dizer uma coisa com bastante sinceridade? Eu prefiro ver você lá, para daqui a pouco estar aqui diferente, cheio do Espírito Santo,